Com patrimônio líquido acima de 7,5 bilhões de reais, o Canip, Fundo de Investimento Imobiliário, o maior fundo da Bolsa em patrimônio líquido, foi um dos fundos mais comentados lá no Instagram. Galera perguntando se é oportunidade ou se é cilada com essa queda que ele teve recentemente. Então não sai daí que nós vamos fazer um raio-x do fundo imobiliário, vamos dar uma olhada no Canip de fora a fora. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então vamos estudar o fundo imobiliário Canip, KNIP11, que é um fundo de papel, fundo imobiliário de papel, o maior fundo da Bolsa Brasileira em termos de patrimônio líquido. Muita gente assustou com queda de rendimento e tudo mais, então a gente resolveu trazer aqui e fazer um raio-x nele de fora a fora. Antes de ir para a tela, já vou te convidar a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para o YouTube notificar sempre que for um vídeo novo pro ar. E convido a deixar um like aqui agora, se você gostar do vídeo. Eu peço para deixar já, porque depois, se você não gostar, você volta e tira. Agora, se você gostar, você vai acabar esquecendo depois. Tirar o like ninguém esquece não. Beleza? Então, dado o recado, vamos para a tela, vamos conhecer o Canip. Bom, primeira coisa, ó, Canip, fundo imobiliário tipo papel. Seus investimentos são destinados principalmente em ativo e título de valor imobiliário. O fundo Canip investe em título de dívida imobiliária e outros valores imobiliários. Dentre os títulos permitidos, o mais comum são certificados de recebidos imobiliários, os CRIs. Alguns números do Canip, ó, se a gente pega lá o nosso filtro, ó, liquidez diária, mais de 49 mil negócios por dia, passe muito no nosso filtro aí, 1.000 negócios por dia tá ok. O último rendimento dele, 94 centavos, dando um dividend yield de mais de 1%, a 1,02%. Patrimônio líquido de 7,6 bilhões. Hoje ele está custando, a cotação dele é R$ 91,95, com valor patrimonial de 94,08, tá? Então o PVP de 0,97. Ele teve aqui uma rentabilidade de 2,20 no mês, mas lembrando que ele teve uma queda até expressiva recentemente. Tá aqui, como todo fundo de papel, ele teve essa queda expressiva, chegou a bater 88 aqui, agora ele começou a recuperar sua cotação, então ele está aqui em 91,95. Bom, fundo de papel, eu gosto de olhar, né, o histórico de dividendo, a consistência de dividendo. Então você olha aqui, ele está bem constante, aí subiu bastante a distribuição de dividendo e caiu muito esse ano, agora ele volta a subir. Mas por que dessa queda? Todo fundo imobiliário de papel, principalmente atrelado à inflação, a gente vai ver se ele é atrelado à inflação, ele teve uma queda expressiva dos dividendos por causa da queda da inflação que teve, né? Esse aumento aqui, pandemia, uma porrada de coisa, a inflação bateu mais de 2 dígitos, os fundos que investem em título atrelado à inflação fez a festa mesmo, foi uma onda aí de recebimento. E aí entra aquela questão da galera entrar no final da festa. Muita gente entrou comprando aqui e depois reclama que caiu o rendimento e caiu a cotação, porque não sabia o que estava fazendo, achou que esse rendimento ia continuar o resto da vida. Em termos de valor patrimonial, fundo de papel tem essa característica de não valorizar, não é igual um fundo de tijolo que é assim a linha. Então ele, normal, né? Ele se mantém próximo do início aqui de R$100. Hoje está um pouco abaixo, ele está sofrendo marcação a mercado aí dos títulos internos, normal para o fundo de papel, nada de desabonar aqui. Bom, pegando o relatório aqui, gestora Quineia, uma excelente gestora, nada a falar dessa gestora, excelente. E ele traz aqui algumas informações que eu já falei lá na frente, e a taxa média do fundo aqui, o que ele coloca que é IPCA mais 8,13% ao ano. Não confunda isso aqui com promessa, tá? Não confunda com promessa. Isso aqui é uma taxa média que o fundo está hoje. Então, como é só um raio-x do fundo, eu já vou vir aqui no resumo da carteira. Então tá aqui, ó, IPCA, 94% da carteira, quase 95% da carteira está atrelado ao IPCA, 4,5% a Selic, então o que está a Selic, beleza, tá mantendo. O IPCA caiu bastante, veio de 2 dígitos, tava lá, chegou acho que 12%, se eu não me engano. E ele bateu agora, recentemente, acho que abaixo de 6%. Por isso que os rendimentos acompanham. E tem aqui 0,7% de GPM, que também teve queda. Aqui o resultado dele, bem interessante, tá? O relatório é de novembro, é o último relatório que está disponível. Ele tem lá o resultado de CRI, resultado de FII não tem, LCI não tem. Então aqui caixa, né? Então tem lá as despesas. E aí ele deu um resultado líquido de 36,9, uma distribuição de 40,3, se a gente for pegar por cota dá 0,45, mas ele distribuiu 50. Por quê? Ele coloca aqui, ó, o fundo possui
um lucro a distribuir de 0,19 por cota. Vindo mais para baixo, ó, carteira de ativo do fundo, tá? A gente vai pegar ela aqui, ó. Então a gente pode pegar e ver que é só CRI, né? Tem muito CRI aqui, que está o código dos CRI. Aqui, quem que é o devedor, para quem gosta de aprofundar, o cara entra aqui, a JHSF Malls. Isso aqui é uma empresa até capital aberto na bolsa, você consegue ir lá e olhar os dados dela tranquilamente. Acho que se clicar aqui também consegue. Mas aí entra uma coisa que muita gente critica o que eu falo, mas é o seguinte, você acha que eu vou entrar em um por um aqui para analisar o CRI? Embora você não, tem que analisar. Não, eu não vou analisar. Eu tenho que confiar na gestora, porque se for para me analisar CRI por CRI, primeiro que eu consigo fazer mais dinheiro trabalhando, fazendo outras coisas, do que com o fundo imobiliário em si. Então, se eu for perder tempo em estudar CRI por CRI aqui, é melhor eu não investir nesse tipo de fundo, tá? Agora, quero investir, quero pegar essa rentabilidade maior dos fundos de CRI, que tem um risco maior, então ele tem ali uma rentabilidade maior, né? Essa proporção, não é garantido, mas tem, no geral, mas tem. Eu tenho que confiar na gestora. Eu vou confiar que essa gestora vai conseguir fazer tudo isso aqui. Então eu vou olhar ver se faz sentido, por exemplo, no que é indexado. Para mim, total sentido. Você pega aqui IPCA, mais 6, mais 5, dentro desses títulos. E você olha o percentual da carteira aqui. O maior título está com 5% da carteira. Eu gosto disso porque se der pau, algum calote, porque o risco disso aqui é risco de crédito, alguém dá o calote, eu olho e vejo que não vai afetar tanto o fundo. E de novo, se eu confio na gestora, se eu não confiar na gestora, não tem por que eu ter o fundo, tá? Então eu confio que eles vão fazer um trabalho de excelência na hora de analisar isso aqui. No relatório deles, que é muito bem feito, mostra aqui depois o resumo dos ativos por segmento, tá? Escritório, vai falar cada um o que é, ó, classe, de risco corporativo AA, localização e tudo mais. Então tem todas as informações para quem quiser aprofundar. Não é o meu caso. Bom, então resumindo, somente um raio-x aqui do fundo, tem um histórico legal, histórico de distribuição legal, a gestora Kinea, como eu falei, é uma das melhores gestoras que tem. Eu tenho o fundo KNRI deles, tá? Eu não tenho o Canip na carteira. Inclusive eu estou cada vez menos aportando em fundo de papel, com essas quedas que tiveram agora recentemente. Vou voltar a analisar isso aí, mas para mim está fazendo mais sentido fundo de tijolo do que fundo de papel. Curto prazo parece que não, mas acho que no longo prazo o tijolo ainda traz uma rentabilidade melhor em relação ao risco, tá? Às vezes nem sempre o número nominal de rentabilidade significa que é a melhor coisa. Às vezes o risco-retorno aí acaba não compensando. Beleza? Se quiser um raio-x de fundo imobiliário, qualquer fundo aí, comenta aqui embaixo que eu trago fazendo essa linha de raciocínio e dependendo se for fundo de tijolo, dá para entrar um pouco mais a fundo. Beleza? Só não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para a gente se ver no próximo vídeo. Valeu!